E hoje nós vamos falar do principal acontecimento que aconteceu nessas últimas semanas, que foi o falecimento do fisiculturista Gabriel Ganley. Esse foi um caso que me incomodou bastante, me chamou muita atenção. Eu conhecia ele só de nome, não acompanhava o esporte bodybuilder, mas eu percebi que muitas pessoas ficaram sensibilizadas e também me chocou pelo fato de ser um rapaz tão jovem ter falecido assim. Eu tenho um irmão de 22 anos também, tem a mesma idade, então eu fiquei um pouco reflexivo e eu senti a vontade de trazer a minha visão como médico que trabalha com medicina de emergência, como médico clínico, que atendo alguns pacientes que chegam para mim com algumas consequências do uso e abuso de anabolizantes. Mas eu quero te trazer uma visão completamente diferente do que você já viu e viu bastante vídeo nesses últimos dias. Quero trazer um ponto de vista que ninguém tocou aqui para você. Para começar, eu quero que a gente faça um react de um vídeo que o Gabriel fez. Vamos dar uma olhada. Qual é o sentido da vida pra ti? Eu acho que tem dois sentidos. Um deles é você deixar qualquer impacto na Terra, mano. Nem que seja ali um impacto familiar de você conseguir, por exemplo, herdar uma empresa para sua família, herdar o seu nome de uma forma positiva. Hoje, graças a Deus, eu consigo dizer que tem muita gente que eu consegui impactar, sacou? Então, eu acho que isso já foi um trabalho que eu me sinto realizado. E eu acho que tem um sentido que é o mais individualista ali, que é você coletar momentos bons com pessoas boas, assim. Eu acho que é bem simples, não acho que é muito complicado. Eu acho que o momento que a gente tá agora, pra mim, já é o sentido da vida, entendeu? Todo dia eu acordo, tomo café e tal. Eu, assim, e quando eu vou dormir também, aí eu olho assim e falo, cara, que vida abençoada de eu poder trabalhar com a coisa que eu gosto, cara. Isso eu acho que é o suprassumo da vida. E, cara, conseguir isso com 22 anos é bom, mas assim, dá muito medo de acabar, tá ligado? Então, pra mim, o sentido da minha vida é continuar trabalhando com o que eu gosto, porque eu consigo viver a vida, mano. Conseguir viver a vida desde os 20 anos é muito bom. Que da hora, moleque. Esse é um podcast do Verdun. Esse foi um vídeo que me tocou, na realidade, por conta de que o que ele traz aqui pra gente é justamente a busca do propósito. Então, não tem como eu ignorar isso na análise desse caso dele. A gente percebe nitidamente ali que, cara, ele ama o que ele faz. Ele ama o bodybuilder. Ele ama a posição que ele alcançou. Ele encontrou o propósito dele e assim, a gente passa a vida inteira procurando o nosso propósito. Então, eu não posso ignorar isso na análise. Então, já de bate pronto, já entenda que eu não vou demonizar aqui o uso de anabolizante. E a gente tem que entender. Porque se faz sentido para ele competir no bodybuilder, fazer o uso de anabolizante, eu tenho que colocar isso na balança. Eu tenho que ponderar isso como médico. Mesmo eu não sendo um médico do esporte que vou acompanhar ele, mesmo eu não sendo um médico nutrólogo ou um endócrino. Então esse é o primeiro ponto. E nesse vídeo que eu vi, e eu vi muito o Ayrton Senna. Quando a gente compara ele, o Gabriel Ganley, com o Ayrton Senna, a gente percebe que em esportes de alta performance, a gente lida muito com o limiar do perigo. Aquela linha tênue entre você atingir a máxima performance e você já está se colocando em perigo, mas você ultrapassa essa linha e você acabar morrendo, por exemplo. O Ayrton Senna dirigia carros ali que chegavam a 300, 350 km por hora numa curva. Então perceba que se um pneu tiver um pouco mais comido de um lado, ele cometeu um erro, cara, e ele bater, pode ser fatal, e foi fatal para ele. Hoje em dia os carros de Fórmula 1 são muito mais seguros, mas existe um marco na Fórmula 1 que foi o falecimento do Ayrton Senna. Antes dele falecer, ele foi ali nos organizadores, explicou o quanto era perigoso aquela pista, ele ressaltou a necessidade de se reconsiderar algumas coisas, a necessidade de se repensar aquilo ali, de cancelar o evento porque era perigoso, e mesmo assim os organizadores decidiram levar isso adiante, mesmo sabendo que outros atletas tinham se machucado, tinham sofrido acidente no mesmo local. E ele correu e ele sofreu acidente e ele faleceu, aconteceu essa tragédia. Mas a partir desse ponto que aconteceu isso, a Fórmula 1 foi repensada. Cara, esses carros chegam a 350 km por hora. Eu preciso fazer com que, no mínimo, eles tenham uma segurança mínima e tenha que ter uma tolerância ao extremismo com muito mais cautela. Começa daí a nossa análise, né? Cara, vocês querem fazer uma competição, vocês querem chegar em corpos esculturais, querem chegar em corpos, estilo Arnold, porra, beleza. Mas a gente vai ter que fazer uma regulação, pelo menos de doping, na minha opinião, até nível X. Porque esses caras, eles fazem assim, eles não usam, por exemplo, 100 mg de testosterona por semana. É o fisiológico ali, né, que dá pra repor até um pouquinho a mais. Cara, eles fazem uso de 1.000,
miligramas, de 1.500 miligramas. É muito, muito alto. É uma reposição muito desproporcional. Isso sim traz risco de vida para eles, a um médio e longo prazo, mas para ele principalmente foi ao curto prazo. Muito jovem, 22 anos. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar de análise em relação a isso. E a primeira notícia que eu vi foi essa notícia aqui do jornal O Tempo, onde se questionava sobre a causa da morte dele ser a insulina, né? A gente viu depois que não foi isso, mas é uma das causas que pode acontecer sim. E basicamente, só para vocês entenderem, a insulina é um hormônio anabólico, então quando você aplica ela, ela vai pegar toda aquela energia que está circulante, né, proteína, pegar as energias, vai estocar nas células, no fígado e vai estimular a síntese proteica. É uma balança. Se você bota muita insulina e você não tem um suporte, parte nutricional ali nivelada, ela vai consumir mais aquela parte. Então, o cérebro ele é muito pouco tolerante à falta de energia, de glicose no sangue. Então, por isso que os sintomas de hipoglicemia são sudorese, mal-estar, visão turva, fraqueza, taquicardia, convulsão e coma, né? Então, é uma situação potencialmente grave. E poderia ser, sim, uma causa de morte tranquilamente, e é uma causa de morte em alguns atletas que competem para o bodybuilding. Beleza, Kaique, não foi isso que aconteceu, né? Foi essa segunda notícia aqui que a gente viu, que onde que no atestado de óbito dele apontou que ele teve uma causa de morte natural, né? Que seria por conta de uma miocardiopatia hipertrófica. Tá? E basicamente, vocês devem ter visto bastante sobre isso, mas só para vocês entenderem ali, basicamente é isso que você tem aqui, 2 corações. A esquerda é normal, a direita é o com cardiopatia hipertrófica. O que você tem, você vai ter um espessamento do músculo cardíaco, principalmente na parte septal ali, do septo do coração, e também na parte do ventrículo esquerdo. Isso basicamente causa, a principal causa de morte súbita se dá porque com essa distensão do músculo você tem entre as fibras musculares o feixe elétrico que passa no coração, ele bate compassadamente, corretamente para poder encher os átrios dos ventrículos no tempo correto, e aí você tem uma arritmia, ele fibrila e aí ele para, né? Então, isso é uma das causas principais de morte súbita, principalmente em pessoas que fazem esportes e morrem do nada. Você fala, pô, morreu do nada? Aí você vai ver a incidência dessa doença nas pessoas. Você vai ter mais ou menos uma pessoa a cada 200 a 500 pessoas nascidas, você vai ter uma pessoa que tem miocardiopatia hipertrófica. A maioria delas vai passar a vida inteira sem saber que tem que fazer um ecocardiograma para poder diagnosticar, às vezes o eletro também dá algumas pistas, mas pessoas que fazem esporte têm que passar sempre por um rastreio inicial, justamente para descartar essa condição, porque se tiver, tem que tratar e tem que tomar cuidado para não morrer subitamente. E o segundo ponto que foi muito evidenciado no vídeo dele é justamente essa questão de que, cara, ele também chegou num ponto famoso, né? Ele sempre foi aplaudido, famoso, né? Com 1,6 milhões de seguidores, ele era um grande influenciador. Então isso também é difícil, né? O cara tá famoso, tá conseguindo ganhar as coisas, quer chegar no nível de ultrapassar os limites dele e acaba chegando nisso. Eu trouxe um estudo também dinamarquês, que foi um estudo bem interessante, que ele comparou pessoas que usavam anabolizante e pessoas que não usavam, e fez uma comparação de mortalidade. E ele viu que a incidência de morte nas pessoas que usavam anabolizante era mais ou menos 3 vezes maior do que as pessoas que não usavam. E o que mais é interessante nesse estudo são as causas de morte. Você tá cansado de saber que pode ser causa cardíaca, beleza? Mas o que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. De causas naturais eram as causas cardiovasculares, beleza? Infarto, morte súbita. E as causas não naturais, acidentes, violência, suicídio. Então eles tiravam mais a própria vida. Depressão, porque a depressão levava a tirar a própria vida. Violência e drogas. Então, o que isso quer dizer? Cara, você tem uma desregulação do eixo hormonal pelo abuso de esteroide anabolizante, você desregula esse seu eixo, e você também tem uma labilidade emocional. Então você fica mais irritado, fica mais agressivo, fica mais reativo, fica mais impulsivo. Então, cara, esse é o cara que vai pegar o carro, vai arrumar uma briga de trânsito e vai tomar um tiro na cabeça. Esse é o cara que vai estar no bar, vai arrumar uma briga no bar e vai tomar uma facada. Aí perceba a dificuldade até de análise do estudo. Esse cara que vai chegar com uma facada no peito lá no hospital, a causa de morte dele, quando foi registrada, até para fins de estudo,
não vai ser abuso de anabolizante, vai ser ferimento por arma branca, porque a gente acaba nem sabendo se o cara faz o uso ou não, isso não vai ser verbalizado, né, pelo familiar ou por ele mesmo. Então perceba que já tem uma dificuldade de entender, né, a proporção, o impacto do abuso de anabolizante até nessas outras causas. O estudo continuou, né, e você tem trombose coronariana, distia cardíaca, por aumento do coração, insuficiência cardíaca e uma série de outros problemas, impactos, mas essa parte de causas não naturais que eu achei muito interessante de trazer para você ter uma noção. Então perceba você que o problema ele é muito maior do que simplesmente uma dor no peito que causa uma morte súbita, né? Uma arritmia que causa uma morte súbita. Pessoas que fazem um abuso de anabolizante ao longo do ano vão ter também problemas crônicos também, né? Problemas de insuficiência cardíaca, por exemplo. Aí você pode me falar assim, puxa, Kaique, mas deveria ser bom, né? Se você fica forte, o coração também fica forte, né? Fica musculoso, então isso deveria ser coisa boa. Na realidade, não, né? O coração se comporta diferente do resto do corpo. Um coração muito forte, muito grande, muito hipertrofiado, ele tem mais dificuldade para bombear o sangue no coração, ele tem mais dificuldade, mais predisposição a arritmias também, né? Então, não é algo bom. Eu também vi esse vídeo aqui do Júlio Balestrin, que eu achei bem interessante. Olha só. No Gunley competitivo aos 40. Como é que o Gunley vai estar? Se eu abusar agora, eu vou pagar lá na frente. Então hoje, você é um carro 0 km com pneus cheios de cabelinho ainda. Se eu sair cantando pneu agora, meu irmão, daqui 2 anos esse pneu já tá careca. Pode crer. Entendeu? Eu vejo um cara catando esse carro que é 0, dando zerinho, cantando pneu. É bonito, é legal, todo mundo gosta, aplaude, mas qual que é o preço? Quem que vai pagar o pneu depois? Você. Então pensa bem quando você vai usar essa estratégia para ter o benefício ali, do view, do like, da venda. Eu faço pra 10, tá ligado? É isso. Mas é armadilha, foi o que você falou. É armadilha. Você percebe ali, né, um conselho de quem tem mais tempo de voo, né? Esses dias eu peguei um paciente que tinha mais ou menos a idade aí do Júlio. Chegou pra mim, assim, com uma pressão alta, sentindo falta de ar, muito cansaço, vou trocar de roupa, eu tenho que parar pra descansar. E o cara era fibrado, o cara era grande. Lembrava um pouquinho o Júlio, né? Um pouquinho menor que o Júlio. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos. E aí eu fui conversando com ele e tal, e ele falou, eu já faço uso de anabolizante já faz alguns anos e tudo mais. Não sei quanto que ele usava. Ele usava testosterona, tinha outras coisas que ele usava também, mas ele fazia dose de 1,5 gramas de testo semanalmente. É muito alta, cara. Isso por muitos anos é deletério. Você paga em algum momento, né? E o Júlio apontou muito bem aqui, né? Ele fez a analogia do pneu, foi do Ayrton Senna, e é basicamente isso. Tipo, cara, competir, quer usar hormônio? Pode usar, mas desde que exista um corte mínimo. Quer correr? Vai correr, mas tem que correr com segurança. Pelo menos a máxima segurança possível. Então, vai fazer acompanhamento com o médico, vai fazer exames de rotina, vai fazer tudo isso de modo seguro, né? Com o médico do esporte, ou com o nutrólogo, ou com o endocrinologista. Perceba que eu também entendo que, às vezes você fala, pô, mas aí é muito dinheiro, gastar dinheiro com médico, consulta, exame. Sim. Quer competir? Quer participar? Tem que fazer as coisas na regra para poder participar e poder fazer o que você gosta. Então perceba que a análise ela vai de encontro justamente a isso. Eu tenho que entender o que é importante para o paciente, que é uma decisão dele, que é usar o hormônio e se arriscar um pouco na competição de alta performance, mas ao mesmo tempo eu preciso prezar pela segurança. Isso é uma balança que a gente tem que priorizar. E eu digo a gente quem? Principalmente os grandes organizadores de competições de bodybuilding, já começa por aí, com esse rastreio de doping. Então vai fazer exame de doping, vai vir elevado, mas tem que ser abaixo de X. Passou de X para cima, meu amigo, tá eliminado, não vai participar. Ah, mas Kaique, pô, mas é difícil, porque como que você vai chegar nesse resultado? Como que tu vai chegar nesse shape? Nessa forma escultural, aí não dá, paciência, a gente vai ter que estabelecer um teto. O que não pode acontecer é continuar morrendo atleta desse jeito tão novo e também mesmo se for um pouco mais velho, por conta de abuso de esteroide anabolizante. Isso não pode acontecer. Claro que o acesso para isso, para essas drogas, é muito fácil no mercado negro. Você vai ali, vai na academia, conhece um, conhece outro, falando de um, né? Um enfermeiro, um farmacêutico que passa, falando, toma assim que é bom, e o cara não vai sentindo. Porque ele falou, o pneu ali, você tá dando zerinho, com o pneu, cara. Isso é muito mais comum do que você imagina. Eu faço jiu-jitsu, eu conheço vários jiu-jiteiros na academia que usam por conta própria, porque não conhecem os efeitos a médio e longo prazo. Aqui no dele foi a curto prazo, veja que ele teve
uma vida no esporte muito curta, porque ele fez um abuso muito grande também. E claro, eu falo isso para alertar outras pessoas, né? Eu não quero de maneira alguma me aproveitar dessa notícia, mas isso me incomodou, me trouxe reflexão do quão importante é discutir sobre esse assunto. Se tem pessoas que amam isso, que acompanham, que são apaixonados, e eu respeito, eu não sou esse cara, mas eu respeito essas pessoas, mas se for fazer, tente fazer com segurança, procura um médico bom, procura um endócrino legal, um médico do esporte, um nutrólogo, que vai te acompanhar, que vai saber lidar com complicações, né, tanto de complicações cardiovasculares, como aumento de colesterol, um possível infarto, uma miocardiopatia hipertrófica, ou até mesmo uma desregulação do eixo emocional, o cara tá em depressão, enfim, todas as complicações que podem surgir, né? Então, veja essa comparação de Ayrton Senna com o Gabriel Ganley, veja uma oportunidade da gente tentar melhorar esse esporte, tentar melhorar de uma maneira mais segura. Quer correr? Corra, mas tem que fazer com segurança. Poucos médicos vão falar sobre isso, né, sem demonizar o uso de anabolizante, mas ao mesmo tempo eu acredito nisso. Eu acredito que não tem como a gente ignorar o que o paciente deseja fazer. Óbvio que existe um limite, e esse justamente é sobre esse limite que a gente está discutindo, e é por isso que esse vídeo também existe. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico. Se você conhece alguém que faz uso de anabolizante, vou te pedir para enviar esse vídeo para essa pessoa, o máximo de pessoas que você puder enviar, para a gente poder difundir essa discussão e esse conhecimento, trazer a consciência de uma maneira equilibrada, a gente pautar para o equilíbrio, justamente para não acontecer tragédias como essa que aconteceu com o Gabriel Ganley. Um abraço apertado e até a próxima.